E o nosso tema hoje será falando agora sobre Bíblia e sociedade, né? A gente talvez nem sempre tenha isso muito claro na nossa mente, né? Que há uma relação direta entre o que a gente pode falar sobre uma cosmovisão bíblica, uma maneira de pensar que procede das Escrituras e como é que isso afeta a história do mundo ocidental, inicialmente da Europa, né, e como é que isso está ligado com essa realidade. Mas, Israel, vamos lá, você que conhece um pouco mais de história, vamos começar, a gente vai falar hoje sobre inovação e tecnologia, mas vamos começar com um pouquinho de história. Como é que é esse mundo europeu? Dá um pequeno panorama para a gente aí dessa Europa antes do contato com o cristianismo. A gente tem que realidade é essa e como é que é? Dá um toquezinho para a gente ver. Porque a gente pensa que a Europa sempre foi do jeito que ela é hoje, né? E que o mundo ocidental é mais ou menos a continuação disso. Dá um toque para a gente daqui a pouco entrar no nosso tema tão importante de hoje, que tem a ver com inovação e tecnologia. Vamos lá, então. Boa noite para todo mundo. Obrigado, enfim, pelos comentários. Vamos pensar, então, um pouco agora do contexto histórico da Europa, para a gente pensar. A gente viajou muito com a Biblos, né, para vários países da Europa e na região do Oriente Médio, e a grande pergunta é: a Bíblia, ela interfere na história da sociedade? Daí, acho que uma das formas mais interessantes de abordar esse assunto é a gente pensar, então, do passado, né? O que era a realidade no passado e o que é a realidade no presente, para conseguir avaliar o impacto da Bíblia nessa transição, né? Então, se a gente for um pouco antes da Revolução Industrial, antes das grandes navegações, se a gente fica antes da Reforma Protestante, dentro do ambiente da Europa, a gente está lidando com sociedades que são basicamente baseadas na agricultura. Então não tem nenhum país, desde o Império Romano até todo o desdobramento, Império Grego, Império Romano, todos os desdobramentos dos impérios que conquistaram os principais territórios na Europa. A gente está falando aí dos francos, dos reinos da Inglaterra, reino da Espanha, reino de Portugal, o grande reino da Polônia, o Sacro Império Romano Germânico. A gente está lidando com uma sociedade que tinha alguns preceitos. Um dos principais preceitos é que o governo sempre está no controle de tudo e ele define o que acontece. Um segundo preceito muito básico é que 100% da economia era baseada em recurso natural e em agricultura. Acho que nós, brasileiros, conseguimos entender isso muito bem, porque os nossos ciclos econômicos da história do Brasil, basicamente, remontam diretamente para os ciclos econômicos europeus medievais. A gente tem o ciclo do açúcar, do ouro, do café, começa com madeira, né, para o Brasil, mas basicamente a ideia do que é riqueza e o que é desenvolvimento econômico de um país, basicamente é extrair o recurso natural e usufruir da produção agrícola. Então, quem são as pessoas mais poderosas na Europa? No Império Romano, são os patrícios. O que eles são? Donos de terras. Quem são as pessoas mais poderosas na Idade Média? São os nobres. Quem que eles são? Donos de terras. O nobre não era dono de nenhum negócio, nenhum business, de uma indústria. Ele simplesmente era dono de um pedaço de terra. Ele era dono de quem trabalhava naquele pedaço de terra. Consequentemente, ele era rico. A riqueza estava associada a dono de escravo e a proprietário da terra. Então, por isso que a guerra era economicamente muito interessante. Quanto mais terra você conquista, mais poder você tem. Basicamente nesse ambiente econômico, enfim, que a gente vai estudar. A grande pergunta, né? Hoje se discute: para um país ficar rico, ele precisa de tecnologia. Tem alguma relação com Bíblia e tecnologia? Eu ouvi falar que o demônio dos 7 pecados capitais, o demônio da preguiça, ele era o demônio da inovação e da tecnologia, que ele ajudava e incitava o ser humano a inventar uma coisa para ficar preguiçoso, dormindo o dia todo, sem precisar fazer nada. A grande pergunta é: a inovação tem alguma relação com a Bíblia? Não tem? Será que é benéfico um país ser governado por pessoas que valorizam a Bíblia? Será que a cultura da Europa foi beneficiada? Porque hoje em dia, com essa questão de racismo, parece que tem uma arrogância da raça europeia, eles criaram mais tecnologia. Será que eles têm algum mérito biológico? Será que eles têm algum mérito de localização?
Ou será que as ideias que eles acreditavam faziam mais sentido? Então, com base... E daí o que eu queria perguntar para você, né? Você que conhece um pouco mais a questão da Bíblia, da cultura judaica, dentro desse ambiente europeu aí, onde a gente tem muitos proprietários de terras, nobres, proprietários de escravos, um ambiente de uma economia extremamente agrícola, como que eles vão fazer essa transição para a tecnologia? E a grande pergunta é que dentro de inovação e tecnologia, a Bíblia ela permite, ela incentiva, ela atrapalha, ela ajuda? Daí isso é uma pergunta muito teológica. Acho que você vai ter que abordar um pouco mais esse assunto. Beleza, Israel, passando a bola aqui, a gente vai ter que matar no peito e fazer a jogada aí, vamos lá, olha lá. Tem uma coisa meio estranha que até hoje eu nunca entendi, depois a gente pode até conversar mais sobre isso, é que as pessoas imaginam que a boa religião é a religião do afastamento da responsabilidade do cérebro, do bom pensar, né? E na verdade, a primeira coisa que a Bíblia faz, ela bate de frente com o que a gente pode chamar de pensamento mágico. A gente não observa isso a princípio, né? Mas assim, quando a Bíblia, por exemplo, ela coloca em xeque a idolatria, né? Ela coloca em xeque o mundo pagão, imagina, tinha gente que tinha a mania de adivinhar as coisas pelo fígado, né? Hepatomancia, isso é criticado lá em Ezequiel, né? Então, o resultado disso traz para a gente o seguinte, olha, o mundo de Deus é um mundo que tem uma harmonia, uma coerência, uma percepção que é adequado para o nosso entendimento. Por isso que a gente fala que no pensamento bíblico você tem o que a gente chama de um realismo crítico moderado, né? De modo que, por exemplo, essa é a razão porque na literatura bíblica vai se desenvolver um estilo chamado estilo de sabedoria, né? Por que Provérbios convida a pessoa ao bom senso, ao entendimento, ao conhecimento, e não só o conhecimento teórico, mas o conhecimento prático, evidentemente definido, né? De modo, por exemplo, que o provérbio diz, você viu alguém que é bom em alguma coisa que ele faz, um dia ele vai chegar na presença do rei. Então, quer dizer, o ser humano, as suas capacidades de entender a realidade e de utilizá-la são bem vistas de tal forma que o verbo trabalhar, servir é o mesmo verbo para adorar e cultuar, né? Dessa forma, a gente tem na Bíblia um convite, né? O que a gente chama de uma teologia, desde o início, em que o ser humano recebe na criação divina um mundo incompleto, né? Esse mundo precisa continuar a ser trabalhado, né? A tradição judaica chama isso de tikkun olam, né? Você tem que levantar o mundo, né? Fazer o mundo melhor, né? E por isso, o que acontece? Você vai ver na tradição bíblica, né, um fermento de pensamento que diz, olha, Deus é bom, Ele é poderoso, Ele nos deu responsabilidade, o mundo pode ser estudado e entendido e a gente pode transformar a realidade a partir dessa perspectiva. E isso é tão impressionante, tão valioso, que a gente vai ver. Quer ver um exemplo interessantíssimo, né? Você vê que no primeiro caso, né, quando tem os dois primeiros irmãos, Caim e Abel, né, a gente vê que o Caim, ele repetiu a profissão do pai, né? Adão lavrava a terra e o Caim lavrou a terra. Abel, de repente, começa a cuidar de rebanho, mas ninguém nunca cuidou de rebanho. Abel é o primeiro inovador da história, né, que resolve abrir um negócio diferente, né? E o que é interessante é que o Caim segue as regras sem pensar. A proposta dele é sem nenhuma inovação, e ele só segue o elemento mecânico da história, mas ele faz aquilo sem uma intenção adequada, e ele é reprovado por Deus. Enquanto o Abel, que fez um negócio que Deus nunca pediu, Abel, que resolveu fazer de inovação, fez a coisa com a melhor qualidade possível, e ele foi aceito. E aí a gente pensa assim, que fé e religião é apenas obediência restrita. Fé e religião é apenas você pisar no quadrado, é apenas você pensar no mundo espiritual. Quando você presta atenção na Bíblia desde o começo, você vai ver que é importante você seguir diretrizes no mundo real e no mundo da ética, mas é extremamente valioso
se a gente trabalha na direção da inovação, da coisa diferente, até para adorar a Deus, a Bíblia diz, cantai ao Senhor um cântico novo. Chega de repetir o mesmo, né? Então, inovação é a palavra aí que tem valor e tem importância e que vai, né? Aí, mas você aí conhecendo um pouquinho mais da caminhada da história, você acha que o ambiente europeu, né, com essa concentração de poder, economia agrícola, gente poderosa e soberana aí contra uma ideia de que só Deus é soberano, será que esse pessoal no início assim absorveu bem esses conceitos bíblicos com a chegada do cristianismo ou demorou um pouco? E quando melhorou, para que lado eles foram? Vamos lá, vamos adiante. Israel, o homem da história, vamos contar para o nosso povo que eles estão ansiosos aqui para saber o que foi que aconteceu. Vamos lá, então. Eu tenho que concordar contigo que teve um certo delay aí, um atraso significativo entre o recebimento das escrituras e da Bíblia e a compreensão, digamos, a leitura, né? Eles receberam... A conexão estava fraca. Demorou mais de 1000 anos para abrir o pacote que eles receberam. Mas é engraçado que quando a fé cristã entra dentro da Europa, pelas viagens missionárias de Paulo, quando começa a ter um desdobramento na população europeia, a gente está falando das classes mais baixas, os mais pobres, enfim, começam a se tornarem cristãos, depois chega um momento que tem muita gente cristã, e por uma solução meio que populista, o imperador meio que oficializa a religião, libera, vamos lá, começa a fazer uma transição, mas dentro desse período, ele está muito próximo do colapso do Império Romano, então os cristãos se tornam cristãos mais ou menos, daí o Império Romano vai entrar em colapso e reis germânicos conquistam toda a região da Europa. Daí fica muito difícil de afirmar, porque tem uma tradição bárbara, muito antiga, que a fé do chefe é a fé do povo. E daí, infelizmente, quando, por exemplo, os francos tomam conta do que é hoje França, Alemanha, Holanda, Suíça, Bélgica, norte da Itália, quando tem a cristianização, né, da família carolíngia, essa cristianização ela acontece de maneira muito ineficiente, tem uma visão mística, ele se converte. Dessa transição, o povo que era pagão, servo de Deus, os deuses da natureza, de repente ele vira um cristão, meio que no cartório, meio que mudou o registro só. Então, na prática, isso tinha pouca participação na vida das pessoas, na fé das pessoas, no comportamento. Então é muito difícil o carimbo da religião no braço da pessoa e o desdobramento no comportamento dele. O que é interessante é que se a gente avalia a trajetória histórica europeia, durante a Idade Média, tinha o clero, que era considerado o povo que eles tinham um chamado religioso aproximado à estrutura de poder da igreja. Eles sim liam a Bíblia, tinham acesso ao que ensinava, e isso tinha desdobramento. Então, se a gente vê o estilo de vida monástico e as visões do monasticismo, as visões de alguns movimentos na igreja, eles eram muito, muito interessantes. Só que eles eram restritos a uma classe social, digamos. E o que é interessante é que só em meados de 1400, quando nosso amigo Jan Hus, tiveram outros grandes pensadores, temos Pedro Valdo, tivemos alguns outros movimentos, mas o que é interessante do movimento de Jan Hus é que ele é o primeiro movimento. E ele questiona a estrutura e ele vai propor uma mudança de visão, que vai acabar desencadeando na Reforma Protestante. E daí, nesse momento, a gente já vê uma visão diferente, que esse movimento decidiu ler a Bíblia e decidiu mudar a atitude. Então, acho que depois a gente vai falar sobre uns princípios, mas eles desenvolveram alguns princípios. Um dos princípios que eles pensaram é a ideia da industriosidade do ser humano. O ser humano tem que trabalhar e fazer o que faz sentido. Com isso, a gente vê que a Igreja Católica juntou vários exércitos e fizeram algumas cruzadas, coisa que é pouco conhecida, mas tiveram cruzadas contra a República Tcheca, né, da época, e aí nasce a primeira inovação. Esses reformadores protestantes que liam a Bíblia, eles adotaram tecnologias novas rapidamente. Então, enquanto todos os reinos católicos só utilizavam aço e arco e flecha, os primeiros exércitos a utilizarem a arma de fogo foi o exército russita, foi o exército inglês e foi o exército, por exemplo, sueco. Então, é interessante como já nasce uma mudança em que uma classe mais alta tinha acesso à Bíblia, e que era a classe do clero. De repente tem uma mudança e essa população começa a ler a Bíblia, o povo geral.
E aí, essa pequena mudança traz o desdobramento também acho que do segundo ponto que é importante a gente falar, é sobre educação. Daí até me ressalto pensando que a Bíblia, eu sempre ouvi falar que religioso não gosta muito de estudar, que todas as respostas estão com Deus. E daí eu levo um susto pensando que na prática tem uma característica muito semelhante tanto aos reformadores quanto aos judeus. Parece que os judeus, que era considerado o povo do livro, aparentemente eles gostam bastante de ler e estudar. E, digamos, Roma é para o catolicismo o que Genebra é para o protestantismo. E é interessante é que hoje, se alguém falar, ele mandou o filho dele para estudar no melhor colégio internacional do mundo, ele fica na Suíça. É engraçado a gente pensar que, por alguma razão, esses reformadores mudaram drasticamente. Então, de uma população largamente analfabeta, de repente a educação se torna importante. E eu tenho a leve impressão que educação ajuda a inovar tecnologicamente. Eu acho que isso talvez seja algo relevante, né? Então, eu acho que essa transição que a gente poderia falar, principalmente que eu mencionei, historicamente a Europa era um país onde a economia é baseada em escravidão e agricultura, de repente entra um cristianismo, uma ideia nova, um livro novo, ninguém tem acesso a esse livro até mais ou menos 1400, 1450, só uma elite, e essa elite sim seguia alguns preceitos que eram muito interessantes. Agora, em 1500 é que vai ser a grande transição com Lutero. E daí a gente já começa a sentir algumas diferenças de que o fato de um mesmo povo que vivia no mesmo lugar durante séculos, eles tinham um comportamento. A partir de 100 anos deles terem lido esse livro com atenção, de repente muda todo o cenário. Então, eu acho que isso é muito interessante a gente pensar como a Europa mudou. Agora, 1500 é muito tempo atrás. Que eu saiba, o Brasil estava nascendo, então é muito tempo para passar. Então, eu queria saber o que você tem para me falar também um pouco mais sobre isso. Os judeus e os protestantes, eles são parecidos, são diferentes? Essa questão da Bíblia, parece que não funciona, não é fácil de ler a Bíblia porque ela está em latim. Você lê, eu sei que você fala latim, fala outras línguas aí. Como é? Você lê o turco, né? Mas pela sua variedade de conhecimentos de línguas, me fala um pouco. É possível alguém conseguir ter inovação sem leitura? E é possível ler um texto que eu não entendo? Daí acho que hebraico, latim e grego é contigo. Acho que você tem que me explicar um pouco melhor. Pois é, eu sei que você está querendo indiretamente me chamar de linguarudo, mas depois a gente conversa sobre isso, né? Porque a coisa aqui é meio complicada, né? Não, mas olha, Israel, é interessante, né? Primeiro, que depois de derrotar, eu diria, o pensamento mágico, né? E depois de entender que a vida pode ser entendida a partir do entendimento e da sabedoria, o pensamento bíblico também trouxe uma coisa assim meio diferente, que era a confiança no processo da história, né? Que a história tem começo, meio e fim, e que a gente tem um alvo, um foco, um objetivo final, né? Porque quando você está fazendo um negócio sem plano, sem meta, né? Sem direção nem nada, e essa ideia de que a relação com Deus não se dá atrás de um objeto mágico, né, de um pouco de óleo ou de água benta, né, mas se dá exatamente através das palavras que são reveladas, né, a gente tem acesso a Deus através do entendimento da sua revelação. Daí a educação ela é fundamental. E mesmo, né, que a gente tenha esse processo, às vezes, um pouquinho complicado, né, que a gente pode chamar aí de distinção, né, teológica e soteriológica entre o mundo judaico, né, e o mundo protestante ou o mundo cristão de modo geral, o que o pessoal não entende é que existe uma base comum, aquilo que o pessoal tem chamado do mundo judaico-cristão. E nesse contexto, o mundo judaico e o mundo protestante, eles compartilham uma realidade que tem a ver com a prioridade da educação, com uma visão positiva com respeito à realidade e com um conceito de que nós não só podemos, como nós devemos transformar a realidade à nossa volta. E com um valor muito grande no indivíduo, né, que a partir, é isso que é um negócio interessante, a partir da sua responsabilidade pessoal diante de Deus, ele podia não agora ser alguém que depende da palavra da liderança religiosa maior,
que fosse dependente dos outros para definirem a sua caminhada. Ele se torna o que a gente chama de sujeito agente da história. Então, as transformações culturais, porque você estava falando, eu estava me lembrando que falta. A gente olha, por exemplo, para as antigas tribos celtas. Olha para as tribos germânicas, tanto no contexto viking escandinavo, mesmo na Europa Central, né, com os alamanos, com os jutos, os saxões, godos, visigodos, todos os que estavam ali. Esse pessoal, né, que poderia depois achar que eles teriam alguma diferença biológica, eles eram bárbaros, né? Completamente primitivos, selvagens, né? Assim, no seu jeito, muito inferiores. Por exemplo, uma coisa que eu achei interessante é como a Europa do Sul, né, devido ao gênio grego, né, a grandiosidade do Império Romano, o eixo civilizatório maior estava lá. Tinha suas limitações, né? A tecnologia foi até a certo ponto, eles nunca desenvolveram realmente a ciência numa plenitude maior. Mas, de repente, a gente vê que, a partir, especialmente, dos movimentos do século XV e XVI, o eixo do progresso, o eixo tecnológico, e vai cada vez mais passando para a Europa Central e Europa do Norte, particularmente nos ambientes onde a reforma, né? Eu fico impressionado, assim, porque você estava falando, eu vejo como a tecnologia tinha um impacto tremendo em Portugal e Espanha. E com muita influência judaica, porque os judeus tinham uma visão da realidade fundamentada nessa percepção geral da Bíblia que permitia uma caminhada adequada, né? Por exemplo, pouca gente sabe que a grande esquadra, né, de Pedro Álvares Cabral, a escola de Sagres, quem era a cabeça por trás disso era um rapaz chamado Abraão Zacuto, né, que era um geógrafo, matemático e rabino judeu, cujo nome hoje está até na Lua, tem a cratera de Zacuto na Lua, em homenagem a esse grande judeu português, um dos maiores pensadores do século XVI, chamava-se Benedito Spinoza, que depois emigrou para a Holanda. E por que ele foi para a Holanda? Israel, agora a coisa ficou complicada, você vai explicar para a gente. O pessoal está querendo saber qual foi a mudança, que elemento foi esse que fez com que a capacidade tecnológica, científica e de inovação mudasse a rota e saísse do sul da Europa e fosse estar mais presente no centro e norte da Europa. Vamos lá, a reforma tem ligação com isso? Como é que foi isso? Vamos lá, então. Achei legal que você mencionou. É interessante como Portugal, Espanha e Império Bizantino, eles 1350, 1400, eles são referência global. É verdade, os ingleses aprenderam a fazer castelo com os espanhóis. Muito da tecnologia que estava no Império Bizantino foi o que gerou o Renascimento em Florença. Então, o conhecimento, o fogo grego. É muito interessante como toda essa ciência estava no sul da Europa mesmo. E uma coisa que é engraçado, indo para até pensando em educação, no ano 1500, 1520 a gente vai ter a reforma. 108 anos depois, um grupo de puritanos vai fundar a Universidade de Harvard nos Estados Unidos. E é engraçado, porque o Brasil vai demorar uns 200 anos para ter uma universidade fundada no nosso país. E a grande pergunta é, por que tinha tanta diferença entre visão de mundo? Portugal, que era super tecnologicamente avançado, quando ele descobre o Brasil, por que 100 anos depois, de repente, ele já está tão atrás? E daí tem 5 pontos que eu queria mencionar, que é interessante. Quando acontece a reforma protestante, vai acontecer com Lutero na Alemanha, vai ter seu desdobramento francês com Calvino, vai ter pré-reforma, que é o do movimento Jan Hus na República Tcheca. Temos diversos desdobramentos também na Inglaterra, na Suécia. O que é interessante é que Calvino ele vai fazer um resumo bom do que basicamente era vida monástica. O que você tinha que ser? Você tinha que ter responsabilidade pessoal, que é o que você mesmo falou. Então eu sou responsável por mim mesmo. Um padre, um monge, ele tinha que ter muita disciplina. Ele era extremamente disciplinado, acordava cedo, orava várias vezes por dia, tinha que produzir a própria comida, arrumar a própria... Era o pior emprego da Idade Média, ser um padre, era terrível. E uma outra coisa engraçada deles é que o padre ele é industrioso, ele tinha que produzir. Então, a indústria de tecido italiana famosa, as grifes, nascem com vários monastérios que trabalhavam com tecido. Depois da conquista dos lombardos. Então, se pensar que a industriosidade, a disciplina, o esforço associado à vida monástica
criou uma indústria. E daí, ser o terceiro, o quarto item é um item que é muito interessante, que é o chamado, né, a ideia de vocação. Na Idade Média, quem tem vocação? O padre, o sacerdote, o ungido do Senhor. Ele tem um chamado místico religioso associado à fé dele. Ele tem chamado. E eu, que sou um fazendeiro, não tenho nenhum chamado. Eu vou lá para o padre, ele tem chamado, não tem nenhuma relação com isso. E o quinto item é a questão de frugalidade, de evitar desperdício. E daí a gente já vê uma diferença. Hoje, no sul da Europa, todos os países endividados, já demonstra que aparentemente desperdiçar dinheiro não é tão mal visto nessa cultura. A história financeira do Brasil basicamente se resume em gastar mais do que ganha. Então a gente percebe que tem um efeito aí de ausência do protestantismo. O que é engraçado é que isso vai diretamente gerar inovação e tecnologia. Primeiro porque se você tem essas 5 características no padre, de repente a reforma pega essas 5 características e aplica para a população de modo geral. Então todo mundo tem que ser responsável pela sua própria vida. Todo mundo tem que ter disciplina. Todo mundo tem que ser industrioso. E o interessante é que quando a reforma entra, luxo, que era uma coisa forte da classe alta europeia, é desprezado. Calvino vai falar que luxo é um absurdo, você gastar R$1 em luxo. No caso não era real, era moeda local, mas enfim. Gastar dinheiro com luxo era um absurdo. Então, se você não gasta dinheiro com luxo, você faz o quê? Você investe de volta no seu negócio, na sua fazenda, na sua indústria. E começa a nascer a base do P&D, da pesquisa e desenvolvimento, de research e de investimento em indústria. E daí começa a surgir inovação. E outro item, a ideia de chamada e vocação. Porque quando um funcionário, Lutero vai falar, você quer ser um bom religioso, você tem que ser um bom sapateiro, é aquela história do sapateiro. Como eu tenho que abandonar meu trabalho de fazer sapato para virar um pastor? Não, seja um ótimo sapateiro. Então a ideia é que a profissão do indivíduo, por si só, é a sua vocação. Então, a pessoa que fazia rodas era vocacionado para fazer rodas. Ele vai fazer a melhor roda possível. E com isso, ele vai devagarzinho começar a inovar. E todo mundo já ouviu falar de Max Weber, o espírito, né, a ética protestante, o espírito do capitalismo, que é muito interessante. Isso está associado a negócios, mas tem um outro estudioso interessante que vai criar a tese de Merton. É um estudioso americano e ele vai falar o seguinte: tem uma relação direta com o pietismo, com a fé britânica e germânica, a relação, né? Eles falam que é o pietismo alemão e o puritanismo inglês, né? Quando eu falo inglês, eu estou me referindo à Escócia também, que é calvinista, que também era protestante. Essa visão de mundo desses dois povos está diretamente associada ao aumento de experimentos científicos no dia a dia. A ideia é que, o que você falou da mística, da mágica, se as árvores não são mágicas, eu posso estudar elas. Se os metais não são mágicos, eu posso estudar eles. Então, Prêmio Nobel de Química, 84% dos prêmios Nobel de Química são protestantes. Porque a alquimia era mágica, mas para um protestante só existe um Deus, eu sou inteligente, eu posso estudar, eu tenho o dever de ser o melhor estudioso, e de repente uma das primeiras ciências que se desenvolve vai ser a química, e é protestantismo diretamente associado a todas as inovações. E isso tem desdobramentos, porque se você investe em ciência, em pesquisa, esses países vão ficando mais ricos mais rápido. Então a Espanha, que tira todo o ouro das Américas, que estava no Império Inca e Azteca, tem uma hiperinflação e desvaloriza totalmente todo o ouro no país e vira uma bagunça. E um país simples e pobre que nem a Escócia, que só tem pedra e grama, não tem nenhum recurso útil, consegue criar a máquina que vai fazer a Revolução Industrial Britânica, que vai transformar o planeta Terra até hoje. É muito interessante pensar, se você avaliasse hoje, o 1600, assim, Espanha versus Escócia, é uma brincadeira de gigantes. É um gigante contra um anão. Não tem nem chance da Escócia superar. E hoje, o que a gente percebe, um país que nem a Suíça, que não tinha nada além de montanha e um pouco de gado, conseguiu fazer inovações uma depois da outra. E essa inovação não foi feita pelo Estado, porque quem que investia nas navegações? O Estado espanhol, o Estado português ou o Estado francês investia. No caso das inovações que são feitas nos países protestantes, não é o país que está investindo, e sim o indivíduo. Então não é a responsabilidade do governo resolver meu problema, e sim eu resolver meu problema. Então essas pequenas mudanças acabam gerando a necessidade de, no próprio Brasil, tem várias cidades de imigração protestante germânica que eles mesmos conectaram a eletricidade, conectaram água, fizeram tudo sem a participação do Estado. Que a ideia é
que o indivíduo pode fazer essa inovação. E o que é interessante é que essas inovações científicas que vão surgindo, elas têm efeito econômico. Porque quando você inova, você aumenta o lucro. E eu não posso gastar esse lucro em luxo, que nem a visão de Calvino falava claramente. Consequentemente, a renda per capita aumenta. E o dinheiro que sobra para investir em mais educação. Então, é o oposto do ciclo vicioso. É o ciclo muito, muito positivo, onde eu invisto em desenvolvimento de tecnologia. Por quê? Porque eu tenho fé na Bíblia, eu preciso trabalhar com muita disciplina e o que sobra eu invisto. Sobrou mais ainda, aumenta o salário dos funcionários. Sobrou mais ainda, investe mais em educação. E constantemente você tem uma continuidade. E acho que o fator fundamental é a questão do chamado, da vocação. Porque se todo indivíduo tem que ter um chamado profissional, todo mundo tem que ter, digamos, aí nasce a ideia de ter uma carreira, de ter uma especialidade. Agora, eu não posso falar que nasce essa carreira, porque eu ouvi falar que os judeus, um pouco antes, baseando-se na Bíblia, também tinham uma tese semelhante. É verdade isso? Que é o conceito de alguma questão de ter que trabalhar, alguma responsabilidade do pai. Já que é responsabilidade do pai, eu preciso passar para você me falar se é ou não é. Os judeus tinham um conceito semelhante? Bom, você é Israel, eu vou ver se eu passo essa responsabilidade para você, vamos ver o que você vai fazer com ela, né? Mas olha, rapaz, você estava falando, eu estava pensando aqui, que coisa interessantíssima, né, que a gente não percebe, né? Essa ligação que a gente tem entre construção da sociedade, né, democracia, liberdade, economia e fundamentação de cosmovisão a partir de uma determinada perspectiva, né? Então, a gente realmente, eu estava me lembrando, porque a gente aqui na Biblos, né, quando a gente faz as nossas viagens, a gente não está simplesmente querendo levar as pessoas para passearem, né? A gente vai descobrir como história e arqueologia, o entendimento do passado é que constrói o futuro, né? A gente entende a realidade. Israel, eu fiquei impressionado, né, antes de entrar no assunto dos judeus aí, quando a gente viu lá na Alemanha, estudando a história da reforma, né, como que o pessoal não sabe disso, né, que a mudança tecnológica de Gutenberg é que foi produzir aí, enquanto os tradicionais, né, dentro da tradição católica medieval, insistiam em deixar pergaminho em latim para as pessoas, a reforma de Lutero e depois as outras, né, utilizaram a última invenção que tinha sido feita, a imprensa, né, e imprimindo livros com 75% de preço mais barato, né, e com uma velocidade muito maior. Então a gente vê o aspecto aí, né, impressionante dessa mudança, né, toda essa realidade impressionante. Agora, no mundo judaico, né, olha, eu fico impressionado, de fato, o que os judeus ensinavam a partir dessa cosmovisão, né? O pai tinha responsabilidade de ensinar uma profissão ao filho, né, porque a tradição judaica dizia, com razão, né, na tradição talmúdica, que o pai que não ensina uma profissão ao filho o está condenando a se tornar ladrão. Então, o negócio era muito importante, muito sério, né? Quando você vê, por exemplo, que o apóstolo Paulo é fazedor de tendas, né? Não é porque ele entrou no Senai na época lá, né? Ou teve algum apoio especial do Estado romano que estava assim, né, investindo na vida dos jovens do futuro, né? Não, ele tinha uma educação judaica que era um negócio tão importante, assim como se tornou no mundo luterano, com Felipe Melanchthon, que fez uma grande revolução, né? E a gente vê, de fato, essa realidade dentro do contexto judaico. E quando a gente conhece um pouco mais, né, eu acompanho muito, e o mundo judaico também tem mais essa questão de solidariedade, né, da pessoa aprender junto, né? A musiquinha que as crianças cantam diz "Enechmad zenaim imosim dvarim beyachad misheru acher", né? É bonito e agradável quando a gente faz as coisas juntamente com outras pessoas. Existe uma proposta, por exemplo, olha só Israel. Israel traz um monte de gente da Europa acostumado com todo tipo de atividade, menos agricultura. Eles eram vendedores, tinham profissionais liberais, tal. Os caras vão para o deserto, né? Saem do gelo da Polônia e dos estados bálticos, da Rússia, e vão para o deserto, vão para Beersheba, vão para a região que a gente visita lá no Negev, e a gente vê hoje, quem vai com a gente vê o que é, né, agricultura sofisticada, de alta tecnologia israelense. Israel, veja só, né, você tem o nome certo, né, olha só,
Porque Israel tem 72 anos de existência e os caras já têm 12 prêmios Nobel. Você falou aí, né, dos prêmios de química, das inovações, né, protestante, mas olha, 20% dos casos de prêmio Nobel de História são de judeus. E vamos falar a verdade, o judeu não é exatamente o que está na moda. Os caras, eles eram diferentes, eles eram perseguidos, eram maltratados, o pessoal tinha inveja, eram odiados, várias vezes o cara tinha que arrumar a mala e sair correndo para não morrer, né? E não é que o judeu tinha, olha, vamos investir na comunidade judaica para eles ajudarem a gente a crescer, não, pelo contrário, né? E é muito impressionante, e a gente vai ver que, de fato, né, o pessoal, querendo ou não, a grande realidade é que o mundo contemporâneo, o mundo desse contexto desde a modernidade, foi altamente transformado por inovação e tecnologia que, em última instância, bebeu das águas da Bíblia, e os protagonistas nesse processo vêm principalmente do mundo protestante e do mundo judaico. E olha, eu fiquei impressionado, acho que você poderia dar uma palhinha a mais para a gente aí, né? Sobre o assunto, né? Porque a gente esteve na Escócia, né? E a Escócia realmente, a Escócia tem metade da população de Portugal, né? É um pedaço pequeno, né? E aqueles que acham que os povos germânicos são alguma coisa diferente, os escoceses, na verdade, na sua maioria são celtas, né? E os celtas são a base da antiga população que estava em Portugal e Espanha, né? E a gente vê como a coisa mudou. E me diz um pouquinho o mundo anglo-saxão, né? Tanto no contexto das Ilhas Britânicas como naquilo que acontece nos Estados Unidos. A gente pode, né, ter lá as nossas discordâncias sobre o jeito de ser dos Estados Unidos, mas ninguém pode deixar de reconhecer que os Estados Unidos são protagonistas no desenvolvimento tecnológico e de inovação de uma maneira extraordinária. Então, dá mais uma palhinha para a gente aí. Você que está mais por dentro da história e da economia, como é que isso teve impacto nesse ambiente anglo-saxão e como é que foi o desdobramento disso na América do Norte, que, aliás, começou depois da gente, né? Então, alguma coisa diferente. Vamos lá, não, realmente, pensando nas perspectivas da pequena Escócia ou do mundo anglo-saxão, eles têm uma desvantagem. É interessante pensar que se a gente tivesse que dividir, né, em questão de prêmio Nobel, por exemplo, judeus com certeza têm 20%, é impressionante, eles têm uma quantidade absurda, né? Agora, os 3 principais países, que a gente vai basicamente colocar Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos, são protestantes. Então a grande pergunta é o que eles têm de semelhantes? E Israel e os judeus e os protestantes não são parecidos em tudo, eles são muito diferentes. Mas eles têm algumas coisas em comum. Eu acho que é legal, na avaliação científica, a gente fazer o mesmo exercício. O que eles fizeram que deu certo, né? Então, se a gente pensa primeiro na Escócia. A Escócia, ela adotou o calvinismo, que é engraçado porque Calvino ele era um pensador francês. A França, aparentemente, não gostou muito dele, ele se refugiou na Suíça, influenciou a Escócia. Então, para mostrar que, na verdade, as pessoas, etnia, língua e raça, não fez tanta diferença. O que faz foi a visão. E a Revolução Industrial, ela tem um berço, tanto Adam Smith como o Watt, tanto a máquina a vapor quanto a lógica capitalista nasce na Escócia. E é interessante que a lógica capitalista é de arriscar, de eu pegar o meu recurso e investir e arriscar. Coisa, por exemplo, que a população, a economia portuguesa e brasileira não fez. A gente se amarrava um ciclo. Deu certo para o Brasil? Fica, até não dá certo. Deu certo açúcar até falir. O Estado comprou café dos produtores para não correr o risco, a gente queria garantia. E se a gente vê o modelo econômico escocês, é altamente diferente a estratégia. Eles têm muito investimento em educação. Então a gente pensa, a ciência não tem nada a ver com a Bíblia, mas Charles Darwin, que vai mudar totalmente a visão, ele é fruto de educação protestante. Ele pensa e reflete e fala, bom, eu posso estudar os animais. Então é interessante que é um pensamento que parece que é ameaçador, mas na prática a lógica dele é protestante, para ele chegar nesse ponto de desenvolvimento. Então, o que a Escócia, ela tem PIB per capita mais alto que a Inglaterra, ela acaba avançando muito, mas as instituições criadas
dentro do reino, do ambiente anglo-saxão, elas defendem inovação e defendem crescimento econômico. E daí o auge disso vai ser os Estados Unidos. Então, se a gente pega os Ivy League, né, as universidades de ponta da costa leste americana, que em sua maioria foram fundadas no século XVIII. Então, a gente tem Harvard em 1628, e daí a gente vai ter a Universidade de Princeton, Yale, Columbia, todas elas, os fundadores são protestantes, com tradição muito clara desses 5 princípios. Tem que ter educação, tem que ter responsabilidade pessoal. Então a gente vê, por exemplo, o logo da universidade, Veritas, verdade, a gente está buscando a verdade, a gente não pode ser enganado. Tem o logo que tem o texto hebraico escrito no logo da universidade. Não sei se é Yale ou Princeton. É interessante que Yale, eles tinham interesse, eles queriam estar conectados ao texto. Então as universidades nascem para estudar a Bíblia e depois disso estudar ciência. Então tem um efeito que é composto, que eles falam, que aconteceu na Escócia. Se produziu muita ciência, porque tinha esse costume. E porque tinha muita ciência disponível, outros professores construíram a partir disso. Então Isaac Newton cria uma base, mas ele criou uma base a partir de pensadores antes dele. Então a ideia é fazer a ciência pela ciência, é estudar por estudar, é trabalhar por trabalhar, sem ter que ter o crédito e ter a glória pessoal. Isso pertence a Deus. Então isso cria a possibilidade de uma pessoa estudar 10, 20, 30, 50 anos, produzir ciência, guardar, e ele glorificou a Deus com esse ato. E daí na próxima geração outro cara faz isso. E daí você produz muita ciência muito rápido. Então isso a gente vai ver que a inovação americana, ela não é uma questão de classe social e de QI. Porque, por exemplo, o arame enfarpado foi inventado nos Estados Unidos, ele foi uma solução de um fazendeiro que estava cansado de boi pisotear a sua produção. Ele queria impedir um boi grande com baixo custo. Ele criou o arame enfarpado, que é baixo custo e eficiente. Essa ideia de não ter desperdício, de não gastar excessivamente dinheiro, comida ou tempo, buscar eficiência, é uma ideia de que se o tempo for me dado a Deus, eu tenho que gerir ele muito bem. Então esse desdobramento que acontece nos Estados Unidos, então a gente vai ver inovação em todas as áreas, indústria, em tecnologia militar, tecnologia da residência. Vocês pegam a Suécia, que não é, eu sei que não é nem inglês nem americano, mas a Suécia é um dos principais países de inovação, e a maior parte dos brasileiros vai achar algum eletrodoméstico sueco em casa, sem nem saber que é sueco. E é impressionante que startup, tecnologia, ou, por exemplo, a Suécia, o que a gente está fazendo hoje de uma live, nasce com a tecnologia sueca do Skype, o início de contato virtual na internet, muitas coisas nascem. E a Suécia é o quê? É fruto de protestantismo, para deixar claro que não é porque ele é americano, não é porque ele tem dinheiro em Londres, não é enfim, não é porque ele é alemão que deu certo essa inovação, a tecnologia está associada à mentalidade. Então a gente consegue traçar que nos Estados Unidos, toda a população que tem tradição protestante participa desproporcionalmente mais em inovação e tem rendas maiores. Então isso claramente é um desdobramento direto das influências da visão protestante que vieram para os Estados Unidos no século XVI e XVII com um grupo muito específico que tinha uma visão. Então, toda a nação americana foi abençoada pelo comportamento de poucas pessoas. Não é que a maioria dos americanos eram protestantes. Uma quantidade menor de pessoas protestantes fizeram um trabalho muito bem feito e isso acabou abençoando o país economicamente. A mesma coisa acontece na Inglaterra e a mesma coisa vai acontecer na Suécia e na Alemanha. Então é muito interessante pensar que hoje, se a gente busca inovação em tecnologia, se a gente pensa na Europa, né, o país classificado como mais inovador da Europa é a Suíça. É muito estranho pensar que você não... Mas por que? Eles não têm nem ter acesso ao mar, eles ficam no meio das montanhas. Por que eles são tão inovadores? Então é muito interessante pensar, e eu acho que isso nos faz refletir um pouco, que não adianta a gente basear nossa certeza econômica e de inovação tecnológica no passado. Portugal fez isso, os bizantinos fizeram isso, Espanha fez isso. Parte da razão da frustração econômica do Brasil não é culpa necessariamente da população, da localização, dos portugueses. A mentalidade aplicada não era eficiente. E, infelizmente, basear o sucesso futuro na riqueza passada não funcionou. E a mentalidade protestante, onde eu não me preocupo com o meu bem-estar e sim me preocupo em fazer o melhor trabalho, se tudo muda, aparentemente, o que os judeus fizeram.
Tudo mudou, os judeus nunca tiveram terras, tem que produzir em terras, vamos fazer a melhor forma possível. Os europeus que foram para os Estados Unidos, mesma coisa, nunca tiveram que lidar com um furacão atropelando as casas. Vamos criar inovações para lidar com esse problema. Então, essa capacidade de adaptabilidade, de inovação, vai depender muito da visão que a pessoa tem. E por incrível que pareça, leitura da Bíblia e seguir os preceitos fez muita diferença para várias pessoas. Então hoje, se eu pego uma lista de países em base de PIB per capita, ou índice de desenvolvimento, e produção científica propriamente dita, patentes registradas, é muito comum você ver uma cruz na bandeira, ou você ver algum tipo de menção direta que na tradição do país tinha o protestantismo ou a visão bíblica da realidade econômica. E hoje, você vai ver na Inglaterra, você tem universidades onde o cientista ele é indiano e ele é muçulmano, só que a estrutura de pensamento que ele está trabalhando é protestante, ou o professor ele é um cientista ateu. Não faz diferença a fé pessoal do indivíduo, porque a estrutura já foi montada. A pergunta é como que a gente montou essa estrutura, por quê? E a pergunta é se a gente desconsiderar a Bíblia no médio e longo prazo, a gente corre o risco de enfraquecer esses países que nem o grande Império Bizantino, que nem os grandes reinos ibéricos, que nem as grandes, poderosas cidades italianas. Essa que acho que é a grande questão. Então, o desdobramento econômico e político foi impressionante. Claramente tem uma relação direta entre a Bíblia, os ensinamentos e a visão de mundo das pessoas e a inovação tecnológica e a riqueza econômica. Mas eu vou passar para você, acho que o tempo está acabando, fazer um encerramento. Vamos lá, o nosso tempo está no final, a gente quer agradecer você com a gente, eu só queria dar um toque final que todo esse pessoal que seguia essa orientação bíblica tinha no seu coração uma proposta de fé, né? Eles acreditavam que ia dar certo, eles antecipavam o futuro, né? Eu acho tão interessante, por exemplo, eu vejo isso tanto no contexto protestante como no contexto judaico, né? Olha, Israel é o país que mais produz literariamente per capita no mundo, que mais investe em educação. Você vê a participação extraordinária dos judeus nos países protestantes, um lugar em que eles tiveram uma vida um pouco mais tranquila. A importância da comunidade judaica nos Estados Unidos, do ponto de vista da produção tecnológica de inovação, né? Porque eles bebem das mesmas águas. E eu quero encerrar, Israel, falando de gente que eu vi no nosso querido Brasil, que o avô, a avó eram analfabetos. Conheceram o Evangelho, aprenderam a ler na Bíblia, aí educaram os filhos, e hoje você tem o neto deles sendo um empresário bem-sucedido. Então, a gente vê essa história mostrando que, de fato, né, a Bíblia bem entendida, com a sua perspectiva de orientação da realidade, é um caminho de bênção. Então, eu quero pedir que você fique ligado com a gente, porque toda sexta-feira, nesse horário, às vezes, geralmente 7 horas da noite, hoje foi um pouquinho mais cedo, né? A gente vai ter a nossa continuação de live para você continuar aprendendo aqui com a Biblos, né? Nós vamos retomar as nossas viagens aí em 2021, mas enquanto não é possível, a gente continua em sintonia e vamos aí ter a oportunidade de aprender. E, ó, Israel, vamos falar sobre democracia semana que vem? Eu acho uma boa, estamos precisando. Então, vamos lá, vamos voltar aqui para ver o que a gente fala, né? Vamos lá. Então, você fique ligado com a gente. Nós vamos falar sobre democracia, porque o nosso assunto é Bíblia e sociedade, né? E aí, nós vamos aí. Uma observação de que em Recife, a primeira sinagoga das Américas, esse mesmo Rabino Isaac Abuabi da Fonseca, Kahal Tzur Israel, né? E vamos aí estar em sintonia. Então, acompanhe a gente aí no Instagram, no YouTube, temos coisas novas, um canal novo de Luiz Saião Oficial, temos o nosso site, temos o Instagram da Biblos e também o nosso, nós vamos estar em sintonia. Muito obrigado aí pela sua participação, um grande abraço aí, Israel também dê as suas últimas palavras aí para o nosso povo que já está tecnologicamente encaminhado. Pessoal, muito obrigado pela presença. Estamos de volta na semana que vem. O assunto vai ser democracia mesmo, vocês podem ter certeza, e vamos ver os desdobramentos aí da Bíblia e na democracia. A gente está precisando disso no Brasil e no resto do mundo. Enfim, acho que é isso, né?
É isso aí. Pessoal, boa noite. Obrigado. Deus abençoe aí. Um abração para todo mundo aí e até a próxima. Tchau.